Aleluia. A tua igreja te ama, Jesus. A tua igreja te adora, Jesus. Jesus, tu és o adorado de nossos corações. Tu és o adorado das nações, Jesus. Tu és o aguardado, Jesus. Tu és o Rei do nosso coração. Rei do nosso coração. Rei do nosso coração. Jesus, no teu nome há poder, Senhor. Jesus, no teu nome há poder. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias. E nós acreditamos nessa verdade. Tu és o Deus conosco. Tu és o Deus conosco. Tu és o Deus conosco. Nós não estamos sozinhos. O teu povo não está sozinho. Nós temos um cabeça. Nós temos um governo. O Senhor governa sobre a sua igreja. O Senhor governa sobre as nossas emoções. O Senhor governa sobre a nossa vontade, sobre os nossos sentimentos. O Senhor nos dá esperança. O Senhor nos dá esperança, Jesus. Jesus, o Senhor é o motivo de estarmos aqui. Jesus, eu oro para que os meus irmãos encontrem beleza nesse lugar, porque o teu Espírito está aqui. A beleza em você, Espírito Santo. A beleza em você, Espírito de vida. Eu profetizo Espírito de vida sobre os nossos corações. Eu profetizo sobre o Espírito de vida sobre os nossos corações. Eu profetizo Espírito de encorajamento. Espírito de encorajamento. Espírito de encorajamento. Espírito de encorajamento. Nós não somos covardes. Nós não vamos retroceder, Jesus. Nós estamos te percebendo. Nós estamos percebendo o seu retorno, Jesus. E nós estamos aqui como aquelas 5 noivas, as 5 virgens prudentes. Há azeite em nós, Jesus. Há azeite em nós, Jesus. E se tiver alguma lamparina aqui nessa noite sem azeite, eu te peço, Espírito Santo, derrame seu azeite, derrame seu óleo de unção sobre as lamparinas vazias. Obrigado, Espírito de vida. Obrigado, Espírito de vida. A vida no teu povo, Jesus. Deus, muito obrigada, Deus, porque o Senhor teve misericórdia de nós e nos amou tanto, que nos ressuscitou quando estávamos mortos em nossos pecados. Obrigada, Deus. Tudo depende de ti, nada dependeu de nós. Nós somos gratos. Aqui é um povo grato. Nós queremos te honrar com o nosso sacrifício de gratidão. Gratidão, que o Senhor saia daqui honrado nessa noite. Que o Senhor saia daqui honrado nessa noite. Obrigada, Senhor. Obrigada pela liberdade de te cultuarmos aqui, Senhor. Obrigada pelos meus irmãos presentes. Obrigada pelos meus irmãos que estão online, te cultuando. O motivo da nossa reunião aqui nessa noite foi te celebrar, Deus. É para te celebrar que nós estamos aqui. É para te adorar que nós estamos aqui. Os teus filhinhos unidos em adoração. Unidos em adoração a ti, Deus. Não há outro motivo de estarmos aqui. Te adorar, Senhor. É para isso que nós viemos.
Aleluia. Dê uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Tu és adorado aqui, Senhor. Tu és exaltado nesse lugar, Senhor. Obrigada pela Tua presença real, Espírito Santo. Obrigada pela Sua presença real nesse lugar, doce Espírito Santo. Podem se assentar. Antes de me apresentar, para não perder o clima, o Marcos falou para nós fecharmos os nossos olhos e tentar imaginar o Espírito Santo na nossa frente, querendo entrar em nós. E o que ele falou é bíblico, Marcos. Não precisem abrir, só ouça. Isaías 65 diz assim: o Senhor diz, estava pronto para te atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. Há uma nação que invoca meu nome, eu disse: aqui estou, aqui estou. O dia todo abri os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus caminhos perversos e suas ideias distorcidas. Desde o Antigo Testamento, o Senhor, Ele para na nossa frente, abre os braços e fala: eu estou aqui. Porque vocês decidem por outro, porque vocês decidem pelos seus próprios pensamentos distorcidos. Eu queria te ajudar e você não pediu ajuda. Eu queria te encontrar, mas você não me buscou. Ele não mudou. Um dia, 31 de dezembro de 2007, Jesus parou em frente a mim com os braços abertos. E aquele dia eu pude percebê-lo. E aquele dia eu decidi por Ele. E até hoje eu decido por Ele todos os dias. Todos os dias. Ele foi o único que deu jeito em mim, Marcos. Ele foi o único que preencheu o vazio do meu coração, que depois eu descobri lá em Eclesiastes, que ele fala que Ele colocou a eternidade em nós. Esse vazio no seu coração, se ainda não foi preenchido, só é preenchido com Ele. É do tamanho de Jesus. Esse vazio é do tamanho de Jesus. E quando eu fui preenchida com Ele, nunca mais eu senti falta de nada. Nunca mais eu mendiguei pão. Nunca mais eu mendiguei amor. Nunca mais eu mendiguei companhia. Porque a presença dEle é real na nossa vida. Ele é suficiente. Jesus é suficiente. Desde o primeiro louvor, a presença do Espírito dEle era real nesse lugar. Quem te trouxe aqui essa noite foi Ele. Não foi um convite de um irmão qualquer, mas foi um convite de alguém cheio do Espírito de Deus, que te fez o convite, te convenceu de estar aqui essa noite. Você não está aqui por acaso. Para quem não me conhece, meu nome é Aisli. Marliton, meu esposo, João, o Pétrio que estava dançando aqui, o Benjamin deve estar nos bastidores. Nós temos uma grande família. Graças a Deus, nós temos uma grande família. Louvo a Deus pelos homens da minha vida, que são muitos, aleluia. Congrego nesse ministério tem 5 anos. Em janeiro fez 5 anos. E eu louvo a Deus por ter me trazido para cá. Porque grandes coisas eu tenho aprendido aqui. Grandes coisas eu tenho aprendido com quem tem se deixado ser ensinado. Eu tenho aprendido muito. Olha, quem anda comigo sabe que muitas vezes eu quis voltar para Goiás.
Mas a obediência precede a bênção. Eu ter permanecido aqui, tá hoje, porque a voz de comando dele não mudou, tem me feito alcançar lugares altos no Espírito. Tem feito a minha casa amadurecer por causa da obediência. A sua vontade não conta, querido. A vontade dele conta. Porque o nosso coração é enganoso. Mas o Senhor não erra. O Senhor é perfeito em tudo que faz. Em tudo o que faz. O Senhor é perfeito em tudo o que faz. Nada do que nós passamos é por acaso. Nós não estamos na mão do nosso inimigo. Nós estamos na mão do Deus Todo-Poderoso, que não nos ama. Ele é o próprio amor. Aquele que nos resgatou é o amor de Deus encarnado, o amor de Deus feito homem. Ele é o nosso amor, Jesus é o nosso amor. E o nosso melhor amigo é o Espírito Santo, porque Ele conta as verdades do Cristo para nós. Ele conta as verdades do que Ele tem ouvido no céu para nós. O Espírito é o que tem nos dado vida. Nós temos vida hoje. Hoje nós temos vida. A vida de Deus em nós, amém? Há Espírito de vida em nós. Quando o Senhor quer nos comunicar algo, e Ele vai usar o pregador que Ele escolheu na noite, porque é Ele que escolhe, Ele já começa a dar umas impressões no Espírito. Domingo Ele já tinha me dado umas impressões, mas o pastor não tinha falado nada. E ficou lá, o versículo. Aí, segunda-feira, falando um pouquinho no grupo de mulheres, teve mais um vislumbre. Ontem, no grupo de convívio, eu tive a convicção de que era aquilo que Ele queria que eu falasse. E hoje o Marcos deu o lacinho. Transformai-vos. A palavra para nós hoje é transformai-vos. O verbo, Jesus é o verbo, amém? E o verbo, ele é imperativo. O verbo, ele é imperativo. Para quem lembra dessa expressão na língua portuguesa, a expressão no verbo imperativo, ela expressa uma ordem ao ouvinte para realizar uma determinada ação por comando e autoridade daquele que a emite. O Senhor dá ordens de comando o tempo todo na Bíblia. Ele fala convertei-vos, Ele fala arrependei-vos, Ele fala chegai-vos, Ele fala humilhai-vos, Ele fala renovai-vos. É conosco. Ele está dando uma voz de comando para nós como indivíduo, para nós como um povo. E se nós confiamos no Cristo de Deus, nós precisamos, no mínimo, obedecer. Se eu acredito que Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida, e Ele me dá vozes de comando, qual que é a parte que me toca? Obedecer. Que nós saiamos daqui nessa noite com a mente transformada. Que nós saiamos daqui nesta noite com o espírito de obediência. Homens e mulheres, jovens e crianças obedientes a Jesus, o Cristo de Deus, aquele que foi enviado, o ungido que está perto de voltar. Abram comigo em Romanos 12, 2.
Pai, muito obrigada, Senhor, por esse culto. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha de forma, Senhor, que nos transicione nesta noite. Aqui está o seu jardim, Senhor. Tu és o jardineiro. Ara a terra do nosso coração, Senhor. Quebrando o nosso coração endurecido, Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso entendimento para que possamos te escutar, Senhor. Que nenhuma resistência, Senhor, por nossa parte, Deus, venha resistir à tua presença poderosa. Cai por terra toda resistência na mente, cai por terra toda resistência no coração. Venha quebrando o nosso coração, Senhor, para que nós não sejamos impedidos de te ouvir. E que a boa semente, que a tua palavra, Senhor, caia no terreno fértil do nosso coração. E cause transformação. Mudança de mente essa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que nossas mentes estejam cativas a Cristo agora. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Segura em Romanos 12 e eu vou ler o que o Marcos leu. Presta atenção no link. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo. Para que nós recebemos o Espírito de Deus? Ele responde aqui. Para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aqui não está falando das coisas maravilhosas que Ele vai dar. Ele já tem dado. Ele já tem dado gratuitamente. Não depende de você. Depende dEle que é bom. E aprove Ele, nos dá o Espírito dEle, para que nós conheçamos essas coisas maravilhosas que Ele já tem nos dado. Esse é o nosso Deus. É debaixo desse Espírito que nós estamos. É em nós que esse Espírito de Deus habita. Não dependeu de mim e nem de você. Ele quis assim. Ele decidiu assim. Em Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, gente? Aqui ele fala de novo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da nossa mente, ela nos dá acesso a experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Eu quero destrinchar esse versículo. Deus me levou a sentar bem horas e foi me levando no grego para eu poder entender esse versículo de forma tão profunda, e eu quero compartilhar com vocês. Então vamos por frases. Primeira frase: e não vos conformeis com este século. A palavra conformeis no grego eu posso ler errado, tá? Mas não é o que vai importar. No grego é suschematizo, essa palavra, e ela significa estar de acordo, mente e caráter de alguém ao padrão de outro. Moldar-se de acordo com. Aí nós vamos lá para mundo, para século. Século é aion, que significa os mundos, o universo, ou o sistema desse mundo. O que o apóstolo Paulo fala? Inspirado pelo Espírito, ele nos dá uma voz de comando. Ele fala: não vos conformeis com este século. Ou seja, que a nossa mente e o nosso caráter
não estejam de acordo com o padrão desse mundo. Vou repetir. Que a nossa mente e o nosso caráter não estejam de acordo com o padrão desse mundo. Nós temos a mente de Cristo agora. Nós temos o Espírito de Deus. Então, nós podemos acessar esse lugar pela fé. Eu acredito que é possível. Então, eu acesso esse lugar. Por quê? O que adianta nós falarmos que nós nos convertemos a Cristo e nós vivemos o mesmo padrão de vida antes dele? Qual que é a diferença entre eu e aquele que não conhece o Cristo? Aquele que não conhece o Cristo ainda está moldado com as coisas desse século, com o sistema desse século. Mas eu não devo estar assim. A minha mente, tudo aquilo que governa a minha mente tem que estar totalmente alinhada com aquilo que vem do Senhor. Nossos valores, nosso comportamento, nosso modo de falar, princípios, pecados confessados e arrependidos. Ansiedade, nós não somos ansiosos como o povo que não conhece o Senhor. Ou pelo menos não deveríamos ser. Nós não somos incrédulos, ou pelo menos nós não deveríamos ser. Eu vejo muitas pessoas de Deus estarem muito ansiosas com tudo o que está acontecendo. Só que em Mateus 6,33, ele dá uma voz de comando. Mateus 6, ele dá uma voz de comando. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andei ansiosos por coisa alguma. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Nós não podemos ficar andando igual barata tonta. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vocês acham que Deus foi pego de surpresa? Claro que não, claro que não. Então nós devemos confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então até essa crise mundial coopera para o nosso bem. Quantos de nós voltamos a orar bonito de novo? Quantos de nós voltamos a derramar lágrimas no altar da nossa casa que estava empoeirado no Salmo 91? Quantos de nós voltamos a fazer a ceia do Senhor com a nossa família, ouvir os nossos filhos, fazer da nossa casa a nossa igreja? E entender que vir aqui no culto é a reunião de várias igrejas nos lares para celebrar aquele que é vivo. As pessoas precisam olhar para nós e encontrar esperança. Nós não estamos perturbados com o que está acontecendo. Eu não estou. Tem 100 dias mais ou menos, né? Tinha 5 anos que meu marido saía de casa segunda e voltava sábado, segunda e voltava sexta. Tinha viagem que ele ficava 15 dias. Tem 100 dias que eu estou com ele em casa. Para mim tem sido bênção. O sacerdote da minha casa dentro de casa. Vocês acham que está sendo fácil para mim? Não está, não. Multiplicou o serviço, galera. 4 bocas. Só eu de mulher, por enquanto. Está chegando as agregadas, aleluia, minhas filhinhas. Mas por enquanto é só eu. Aumentou o serviço? Aumentou. Mas aumentou o prazer na mesa. Aumentou o diálogo entre nós. Eu converso mais com o João. Eu converso mais com o Petro. O Petro saía de casa cedo, só voltava à noite, né, filho, depois da faculdade. Eu encontrei graça na pandemia. Eu encontrei favor de Deus na pandemia. As pessoas sentam na minha mesa, na mesa da nossa casa, e encontram esperança. Porque nós não estamos desesperados. Nós não andamos de acordo com o padrão desse mundo. Nossos olhos estão voltados para o alto. É do alto que vem o nosso socorro. Quando a gente não se conforma com as coisas,
desse mundo, com a influência do sistema, nós começamos a dar passos de fé. Eu estava conversando com meu marido ontem. Eu converti depois de um ano que ele se converteu. E nós nos conhecemos desde 2000, e em 2001 nós fomos morar juntos. E a gente era muito louco, gente. Não era louco por Jesus, não. Era endemoniado mesmo. E todo o dinheiro que a gente ganhava, porque a gente trabalhava, não roubava, a gente trabalhava, mas o dinheiro não dava, porque a gente priorizava outras coisas. A gente priorizava bebida, priorizava cigarro, priorizava balada, priorizava show. O Marliton pegava aqueles benefícios em vale-refeição, que hoje a gente troca em compra, né, de casa. Naquela época ele vendia por mais barato do que o troço valia para poder torrar no fim de semana. Era assim. Aí, por vezes, eu trabalhava e recebia mais do que ele, um pouco. Então, eu pensava assim, até que eu era um pouco sã, né? Misericórdia de Deus também. Eu pensava assim, já que ele torrou, então eu pego aqui a grana e vou pagando o que precisar pagar, o que faltou. E, quando eu encontrei com Jesus Cristo, Jesus, ousadamente, quando muda de uma cidade para outra pelo trabalho, transferência. O Marcos foi transferido para Brasília. A gente morava em Goiânia, foi transferido para Brasília. Automaticamente eu perdi o quê? O emprego, gente. Era a minha garantia, né? Se o dele não dava, o meu dava. Aí o que eu fiz? Perdi o emprego, porque eu trabalhava para a prefeitura de Goiânia. E só eu convertido, ou seja, ele ainda não. Fomos para Goiânia, fomos para Brasília, porque eu pedi ao Senhor para nos levar para Brasília, para que houvesse uma transformação nele também. E durante um ano, o Senhor falou comigo, confia. Só que eu era uma bebezinha na fé. Eu não sabia muito assim como fazer. Mas o Senhor sabia como me conduzir, e o meu coração nunca foi duro para isso. Então, assim, eu tive que acreditar que eu ia ficar em casa e o meu marido doidão ia conseguir manter a casa. Padrão de Brasília mais alto, né? E assim, a gente viveu milagres fenomenais. Nós morávamos num apartamento, quando chegamos em Brasília, de 2 quartos, uma sala tão pequenininha que a gente ou optava pela mesa ou pelo sofá. Mas sem saber, pastor Célio, nós optamos pela mesa. Tinha um altar de mesa na nossa casa, sem saber. Embaixo do nosso apartamento era uma fábrica de sapato. Então era toque, toque, toque o dia inteiro e cheiro de cola. Vocês estão entendendo? Cheiro de cola, bateção, trancado dentro da casa. Só tinha uma janela que tinha claridade. Passou uns dias, o que me acontece do lado? Sobe um prédio. Aí a minha casa não tinha mais iluminação. E isso eu no começo da conversão, começando a ir na igreja lá em Brasília. E o João Vitor começou a entrar em depressão, porque ele ficava trancado dentro de casa. O João não queria comer, triste. Aí já tinha uma mulher que estava me acompanhando, e ela falou, ora, para Deus abrir um outro lugar para vocês morarem, né? E a empresa a Transbrasiliana tinha 2 casas de aluguel. E uma casa, todas as 2 eram para o gerente do turismo. E o Marta era gerente, ele tinha sido transferido para gerente da carga. Ou seja, a casa não era para ele. 2 cargas para o gerente. Que injusto isso, né? Mas o Deus de justiça é justo. E uma das casas estava fechada há muito tempo. Eu falei, Marta, eu vou orar. Vai que, né? E eu comecei, Senhor, libera essa casa, a casa está fechada, ele também é gerente, não tem ninguém lá, libera essa casa para nós. Não foi uma semana, a casa foi liberada para nós. Uma casa de 4 quartos, 3 banheiros, sala enorme, garajona, jardim de inverno. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, é Ele que sonda o nosso coração. Ele vai colocando situações na nossa vida para ver as nossas reações.
E a intercessão não foi por capricho, foi por necessidade. O meu filho estava deprimido dentro daquele apartamento, não tinha luz naquele lugar. E o Senhor nos mudou dali. Depois de 1 ano, Marliton veio para Jesus. E a maturidade espiritual, meninos, não é instantânea. Ela é processual. Seria ótimo se fosse instantânea, né? Aceitei Jesus, vapo. Não preciso carregar nem um lixinho que eu deixei lá para trás, né? Só que não é assim. Nós precisamos abrir nossa mente para entender que a maturidade espiritual, ela é processual. E ela depende da nossa parte ativa na questão obediência. Então, eu converti de verdade, gente. Eu não fiquei dando bobeira dentro de igreja, não. Pé na igreja, um pé no mundo. Não, foi com os 2 pés mesmo, dentro da igreja. E um dia, houve uma ministração sobre Apocalipse. Eu chorei o tempo todo. Falei, meu marido vai para o inferno. Deus, meu marido vai para o inferno. Se ele morrer sem te conhecer, Jesus. E ele é tão bom, e ele é bom mesmo. Ele é tão bom, eu amo tanto meu marido, assim como o Senhor me encontrou, eu encontro meu marido também. E um dia ele encontrou lugar no coração do meu marido. Meu marido disse sim para ele. Um dia vocês vão ter a oportunidade de escutar ele testemunhar sobre isso. O que chamou a atenção do Marliton para Cristo foi a mudança da mulher dele dentro da casa. Eu já não era mais aquela bicha bruta que brigava, que xingava, mas que brigava violentamente. Vocês não estão entendendo. Hoje eu sou uma banana amassada, mas naquela época eu não era. E as coisas que aconteciam lá em casa, porque ele não tinha mudado, ele não tinha espírito de vida. Ele continuava do mesmo jeito, só que eu já não reagia mais daquela forma, porque agora eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. Agora eu tinha alguém com quem eu tinha um compromisso. Eu tinha um compromisso com Deus. Eu tinha que representar esse Deus dentro da minha casa. E isso tudo inspirado pelo Espírito Santo, porque eu não sabia como fazer, eu tinha acabado de converter. Só que uma coisa eu falei para Deus, não me venha me chamar de aquela crentinha. Eu quero ser chamada de mulher de Deus. Porque quando fala aquela crentinha, gente, é para acabar, né? A gente sabe que o negócio não tem credibilidade. Mas por que eu queria que me chamasse de mulher de Deus? Porque eu queria que as pessoas olhassem para mim e vissem que eu tinha sido atropelada pelo caminhão do amor. Eu queria fazer parte do que Deus estava fazendo na minha vida. Eu quis cooperar. Eu fui totalmente convencida pelo Espírito Santo. Ele ia me apresentando e eu ia dizendo sim. Aisli, como que é esse negócio? Deus usa pessoas. Repete comigo, Deus usa pessoas. Deus usou uma mulher de Deus específica 9 meses comigo. Ela me gerou 9 meses. Depois que eu mudei de denominação, Deus levantou mais 3 para caminhar junto comigo. Mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, mulheres comprometidas com a palavra, que falavam assim, não, você está errada. Aisli assim, não é certo, reagia assim, é errado. E eu fui obedecendo. Elas falavam, me mostravam na Bíblia, conta fato no argumento. Eu ia argumentar o quê? Se estava escrito. E assim, o Senhor está construindo o meu caráter espiritual até hoje, a santidade até hoje. Ele me apresenta e eu decido. Eu quero isso para a minha vida ou eu não quero? Eu quero vida ou eu quero morte? Não há vida fora do Cristo. Não há vida fora do Espírito Santo. Não há vida no lugar de desobediência. A Bíblia chama os desobedientes de filhos do diabo. É pesado, mas não sou eu que estou falando, está escrito. Os filhos da desobediência são chamados de filhos do diabo. Eu lá quero alguma coisa com o diabo? Eu quero ser chamada de filha de Deus. E para isso, custa tudo. O reino de Deus, ele é conquistado por esforços. Por isso, esforçai-vos. Esforçai-vos. Vamos para outra frase.
Mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, e não vos conformeis com as coisas desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mas na frase é para apagar o que ficou para trás. Mas o que ficou para trás não importa. Esquece as coisas desse mundo. Não envolve com isso. Agora foca no que vai vir pela frente. Foca no que eu vou te orientar agora. E a orientação é: transformai-vos pela renovação de vossa mente. Transformai, no grego é metanoia. Não escreve metanoia, escreve metanoeo, que também é mudar a mente. Mudar a mente para melhor. Metanoia, mudança de mente para melhor. E renovação. Renovação é anakainosis, que significa restauração, completa mudança para melhor. Ele é enfático. Mudança de mente para melhor, mudança de mente para melhor de novo. Duas palavras diferentes, falando a mesma coisa, ou seja, ele quer inculcar isso na nossa mente, amém? Nossa mente restaurada. E ele tem um sinônimo, essa palavra do grego, eu não sei falar ela, então não vou me atrever, e significa, novamente, renovação, que denota um processo contínuo. Fala comigo, processo contínuo. Um processo contínuo pelo qual o ser humano se torna mais parecido com Cristo, em cujo processo ele é um cooperador de Deus, novo nascimento. É forte, Brasil. A restauração da mente, ela é contínua. E esse processo contínuo vai nos tornar parecidos com Jesus Cristo. E aqui ele ainda acrescenta que eu e você cooperamos com Deus para isso acontecer. Deus tem todas as coisas da terra, amém? Todas as coisas, tudo Ele criou. A única coisa que Ele não tem é o seu amor. O seu amor você tem que dar. Deus não rouba o nosso amor. Amor com violência é estupro. Ele te apresenta, você encontra a beleza na salvação, entende e se submete. E passa a amar. A beleza nos mandamentos, a beleza nos princípios, a beleza em cada não que Deus falou para nós, porque tudo era para o nosso bem. Tudo que Ele faz é maravilhoso. A minha adoração, a minha santificação, o processo de santificação, o meu relacionamento com Deus não depende do Marliton. Não depende do que ele faz ou deixa de fazer, seja coisa boa, seja coisa ruim. Porque eu quero amá-lo com toda a minha força, com todo o entendimento, com todo o meu psique. Então, nada circunstancial vai afetar a minha adoração. Porque antes de eu ser esposa do Marliton, eu sou filha de Deus. Eu devo reverência a Ele. Eu devo submissão a Ele. Eu devo gratidão a Ele. Então, isso não depende do outro, depende de mim. Quantas vezes eu olhava para o Marliton, às vezes eu não falava com ele, mas eu condenava ele com o meu olhar. E isso impedia a minha adoração genuína em algumas situações. A ponto de um dia, lá em Caldas Novas, eu já falei isso aqui, e vou falar de novo, eu perguntei para uma pastora amiga minha, eu falei assim, gente, como é possível? O Marliton é um homem cheio do Espírito Santo, como pode ser tão usado pelo diabo? Olha, como que a pessoa é cheia do Espírito Santo usada pelo diabo? Ela virou para mim, lembro bem da pastora Ângela, ela virou para mim e falou assim,
Quem endureceu o coração de Faraó? Foi Deus. Então, o Senhor endurece o coração do seu marido para você ver como que você reage. Deus já sabe como eu vou reagir, só que eu não. Aí, quando Deus permitia a situação para eu reagir de forma que eu ainda não sabia, era a síndrome da Eva. A culpa foi da serpente. Eu não queria assumir que eu ainda estava reagindo na minha humanidade. Só que hoje eu tenho o Espírito de Deus. Então, Marlton fazendo bem, fazendo mal para mim, pastor fazendo bem, fazendo mal, os irmãos, não pode ter o poder de mudar a minha vida com Deus. Não pode ter o poder de afetar a minha adoração, afetar o processo de santidade. Eu não posso dar esse direito para o outro, porque senão isso vira idolatria. Idolatria é aquele que tem o poder de comandar. O único que tem o poder de comandar é Deus. Às vezes eu me irrito, porque eu sou humana, e não corre óleo ungido nas minhas veias, não. É sangue. Então, às vezes, né, bem, a gente só que é 5 segundos, a gente já se arrepende, já se endireita, e vida que segue. Porque nós estamos num processo. É contínuo. O processo é contínuo. A cada dia que passa, você está ficando mais parecido com Jesus. A cada dia que passa, eu estou ficando mais parecida com Jesus. É processual. Olha para trás. Olha para trás e veja como você era antes. E veja quantas coisas já mudou hoje. A gente já rompeu com um monte de coisas. E Deus não coloca tudo de uma vez, porque senão a gente não suportaria. É processual. Vencemos uma coisa hoje, aí caímos em outras amanhã, depois a gente consegue superar. E assim vai, Ele não desiste de nós, Ele está completando a boa obra que Ele começou em mim e em você, amém? Vamos cooperar com isso, Aisli, mas cooperar como? Obedeça. Nosso papel é obedecer. Nós precisamos mudar a nossa mente para melhor, a qual acontece pela restauração dela. E pela restauração da nossa mente, nós vamos nos tornando cada dia mais parecidos com o Senhor. Mas para que isso tudo? O próprio versículo responde. Para que toda essa mudança? Para que eu tenho que parecer com Jesus Cristo? Para que eu tenho que passar por tudo isso? Gente, a última coisa que é indolor. Mas dói. Não dói? Dói, gente. Quem nunca, né? Eu já. Chorava e falava, Deus, o Senhor quer me matar? E Ele falava, isso mesmo que eu estou querendo. Porque eu preciso sair de cena para que o Espírito dele apareça e eu diminua. E esse processo dói. Esse processo gera renúncia, gera esforço. Esse processo gera silêncio. Esse processo, por várias vezes, nós vamos ter que ir para um campo que Jesus foi, que é bem difícil, que é o campo de nós sermos insultados, humilhados, caluniados, ou de alguma forma de sofrimento, não abrir a boca, ir para Deus e deixar que Ele nos justifique. E às vezes a gente fica parecendo um bebê desmamado, chorando, né? Quando não fala um monte de besteira, quando não vai querer satisfação com o outro, e vira aquela coisa. Gente, está sofrendo qualquer tipo de sofrimento, vai para Deus. Deixa Ele te justificar. Para de ficar falando para o outro. Foi por causa disso, foi por causa daquilo, é por sua causa. Chega diante de Deus. Quantas vezes eu cheguei diante de Deus fazendo denúncia do Marlton? Falando mal do filho dele para ele, né? E um dia ele me juntou lá em casa, preparando uma sala de oração. Ele falou assim, você tem feito o meu filho sofrer. Porque eu queria que ele fosse algo que eu criei dentro de mim. Eu quero que ele seja assim, 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 porque isso é muito bom para mim, né? Se ele fosse daquele jeito. Só que ele não correspondia. Aí eu ficava insatisfeita e ia falar para Deus. E Deus falou para mim, eu não criei esse homem que você está pensando que ele é.
aceita que dói menos. Mas não foi isso que ele falou. Eu não criei esse homem do jeito que você está pensando. Então, o que eu entendi? Que a maioria das coisas que o Marliton fazia que me irritava, não era pecado. É da natureza dele, da característica dele, personalidade dele. E muita coisa eu tratava como pecado. E outras situações também, eu não respeitava o processo de maturação dele. Ele estava tendo o processo dele como indivíduo. Tinha as dificuldades dele, só que eu não respeitava. Eu achava que ele tinha que ser um visquerubim, eu acho, né? Sair voando lá dentro de casa, dando uns chacaracatá. Mas não, ele estava sofrendo dor, gente. E eu não respeitava. Mas no dia que Deus falou para mim que eu estava fazendo ele sofrer, eu levei a sério. Me perdoa, Deus. Me mostra, então, como que ele é. E Deus me levou a assistir uma conferência do Diante do Trono inteirinho, falando dos dons espirituais redentivos. Fiz um teste de 100 questões, fiz dele, para me poder descobrir quem ele era. Profeticamente, ele era o oposto do que eu queria. Porque os dons que ele carrega é diferente na questão da ação. A partir desse conhecimento, eu passei a respeitá-lo mais. E a entender que ele não tinha que corresponder com as minhas expectativas. Ele é um indivíduo diferente daquilo que eu queria que ele fosse. E por causa desse entendimento, a graça do Senhor veio sobre nós, e hoje eu não brigo mais com ele pelas coisas de antes. Porque eu aceitei muitas coisas da personalidade dele. Outras coisas faziam parte do processo dele. Nós precisamos, nós que somos casadas, né? E casados, respeitar o processo um do outro. E entender que a adoração como indivíduo, ela não pode ser alterada por causa do outro. Amém, queridos? A responsabilidade é nossa. Lembrei que é o que eu queria falar. Aí eu ouvi a semana passada uma ministração e o pastor Paulo Borges falava assim: a gente entra na presença de Deus para fazer intercessão e fala, citando de casal, né? Deus, fulano é assim, 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 está fazendo assim, assim, assado. Muda ele, Deus. Muda ele, porque está brabo o negócio. A oração tem que ser diferente. Deus, meu marido está agindo assim, assim, assim. Como que eu devo reagir? Como que deve ser o meu comportamento diante disso? Como que eu devo estar com o Senhor em relação a isso que está sendo feito aqui? Porque Deus dá todas as direções necessárias para a nossa vida. Ensina a jovem que ele já venceu o diabo. Como? Pela palavra. Ensina as esposas, ensina os maridos, ensina os filhos, honrar pai e mãe. Então, nós temos um testamento aqui que nós precisamos acessar a partir da leitura. Então, se eu leio a palavra, eu sei o que eu tenho que fazer como indivíduo, eu sei como eu tenho que fazer como esposa, como mãe, como corpo de Cristo. Aqui está tudo. Quando a gente chegar diante do trono branco, nós não vamos ter argumento. Nenhum argumento. Ele já deixou tudo aqui, para que a gente acesse e viva. Acessar e viver. Amém? A última frase do versículo. Para que toda essa restauração? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós possamos experimentar, provar, no sentido de degustar, eu vou provar essa comida para ver se está boa. Então, quando eu tenho a mente restaurada, eu vou para esse lugar, eu tenho acesso a esse lugar de experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu foquei na perfeita. Agradável é agradável mesmo, boa é boa e agradável não mudou muita coisa, mas a perfeita, gente, é fantástica. A perfeita significa teleios, no grego, teleios, que é completo, finalizado, que não carece de nada necessário para estar completo, aquilo que é perfeito.
integridade e virtude humana consumados, maturo, maioridade. O que Deus está nos propondo? Passe pela restauração da mente. Tenha a mente restaurada, que não é focada nas coisas desse mundo, para que vocês vivam a minha vontade. Qual que é a minha vontade? Que vocês sejam maduros, que vocês sejam filhos maiores de idade, que vocês sejam perfeitos, completos, finalizados, íntegros na humanidade, na virtude. Só com a mente renovada nós vamos conseguir entrar nesse lugar. Só um pouquinho. Então, a vontade de Deus é que a gente acesse esse lugar que Jesus conquistou na cruz para nós. Ele rasgou o véu. E hoje nós temos acesso a isso, mas precisa de mim, precisa da parte ativa. Transformai-vos, renovai-vos, para que vocês possam acessar a maturidade. Aí eu fui olhar a palavra teleios, aparece ela em outro versículo. Não precisam abrir, eu vou ler para vocês. E no outro versículo, que é Mateus 5,48, Jesus Cristo diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A mesma palavra. Seja maduro. Seja completo, igual o Pai Celestial é. Deixa de meninice, atinja a maioridade. Eu não vou dar herança para criança. Eu só dou herança para filho maduro. Gente, se eu pegar uma herança e colocar na mão do Benjamin, ele vai comprar um monte de jogo do Play 4. Vai torrar tudo lá. O João não sei com o que, o Pedro talvez com casamento, né, filho? Mas o filho maduro vai saber com que gastar aquela grana. Então, Deus não vai dar a herança para filho imaturo para fazer besteira. Porque senão a gente se perde com a herança igual foi o filho pródigo. O filho pródigo não tinha maturidade para receber herança. Perdeu tudo, torrou tudo. Mas se arrependeu, graças a Deus, aleluia, e voltou para o lugar que não devia ter saído. Então, que nós sejamos esses. Que a partir de hoje, pela restauração da nossa mente, nós vamos nos posicionar nesse processo de maturidade, para que a gente acesse herança de gente grande, amém? Deus não vai fazer o que Ele tem para fazer no Brasil com uma igreja menina. Deus está nos levando para um processo de maioridade espiritual, amém? Caminhando para o fim, e lembrando de Mateus 5,48, Deus só quer que a gente seja como Ele. Se nós fôssemos como Deus, como seria a terra, né? Como seria Passo Fundo, se todos nós fôssemos maduros e completos como Deus age, como Deus reage com as nossas pataquadas, né? Ele não muda, Ele é perfeito e Ele quer que nós sejamos também. C.S. Lewis diz assim numa frase: antes de me tornar cristão, eu não tinha entendido completamente que a vida de alguém, depois da conversão, iria, inevitavelmente, consistir em fazer a maior parte das mesmas coisas que fazia antes. Assim se espera, com o novo Espírito, mas sendo ainda as mesmas coisas. Meu marido se converteu, ele continuou trabalhando. Ele continuou tendo uma família. Ele continuou tendo uma vida ordinária. Quando eu me converti, eu já não estava trabalhando mais. Voltei a trabalhar em Brasília, mas logo parei. Então, as coisas ordinárias não mudaram, né? Tipo, quem trabalha, continua trabalhando. Quem faz uma faculdade, continua fazendo a faculdade. A família. Isso tudo depois que a gente converte aqui na igreja, que muitas vezes é um negócio muito louco quando a gente entrega a vida para Jesus, né? Você chega em casa, está tudo igual. O campo parece que está minado, porque agora nós compramos uma briga dentro de casa, agora você virou para crente. Você é perseguido, é lá na casa mesmo. Aí o que Deus quer que você faça? Reaja com um novo espírito.
Agora você tem o Espírito de Deus. E muitas vezes nós não demos tanta importância para o nosso ministério família. A gente converteu e queria estar aqui, queria estar no movimento, queria estar no mover, aí chegava em casa, quebrava o pau, aí vinha para cá, mover, quebrava o pau em casa. Aí tem filho que quer fazer 18 anos, prestar vestibular lá no Rio Grande do Norte, para a gente nem ir lá passear de tão longe, porque não aguenta essa família tribulada. Mas o Senhor quer que a gente faça o quê, gente? Nas nossas ações ordinárias, nosso dia a dia, que a gente volta para casa catando os lixos. Que lixo é esse? Eu te feri, me perdoa. Eu te perdoo porque você fez aquilo comigo. E outras coisas que acontecem, e isso também não é instantâneo. Deus vai dando o momento certo para vocês falarem com as pessoas certas. Nós, né, na faculdade, igual o Petri, eu falei para o Petri, Petri, é muito complicado ser cristão numa faculdade. Ele falou, não, foi mais no ensino médio, né, Petri? Que você tem que pertencer a uma tribo. Aí você pertence à tribo dos ET, que na maioria na sala de aula não tem nenhum ET, só a gente, né? Aí você tem que se manter cristão e o povo querendo te pegar, porque você é diferente. Então é isso que Deus quer que nós sejamos, estejamos nos mesmos ambientes que estávamos antes da conversão, mas agora com um novo espírito. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para que Ele seja glorificado. Vamos falar da nossa congregação. Vamos supor que aqui tenha 200 membros. Quem aqui vive de tempo integral para a obra, pastor? É o senhor e a pastora Beth, né? Essa é uma mentira do diabo para nós, gente. Todos nós somos crentes em tempo integral, só que eles têm um encargo aqui. Mas nós temos que ser integrais lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade. Não existe vida secular e vida espiritual para crente, não, gente. É tudo espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. A minoria vive para a obra e é financiado por isso aqui dentro da igreja. O resto tem que ir tudo lá para o mercado de trabalho, defender o pão. Fazer faculdade, sim. Jovens, adolescentes, crianças vão fazer faculdade, sim. Vão alcançar as montanhas da sociedade com o Espírito de Deus. Hoje está do jeito que está porque não tem gente cheia do Espírito Santo governando as coisas. Não estou falando de crente, eu estou falando de gente cheia do Espírito Santo, porque crente até o diabo é. Ele acredita em tudo que a gente acredita, sabe mais de Bíblia do que muito crente. Então, assim, é viver uma vida cristã prática. Vida ordinária, mas cheios do Espírito de Deus. Caráter transformado, restaurado, cooperando na mudança que Deus está fazendo na nossa vida. Amém? Você pode estar pensando aí, como que isso é possível? É possível. Foi nos dado direito através de Jesus, amém? Não precisam abrir, se quiserem anotar, vou ler para vocês para ser breve, já estou terminando. Efésios 2, do 1 ao 5. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Eu era totalmente governado por esse Espírito, tá, gente? Antes de Jesus, é Ele que me governava mesmo assim. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Nós éramos merecedores da ira como os demais. Mas Deus, esse mas de Deus é demais, né? Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que sois salvos. O Senhor, com misericórdia e tanto amor,
não olhou a condição que nós vivíamos. Ele nos salvou. Ele nos salvou. Ele nos deu vida juntamente com Jesus Cristo. O que isso significa? Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, Ele usou para nos ressuscitar, porque nós estávamos mortos no pecado. E Ele soprou espírito de vida, ressuscita. Ressuscita. Hoje nós somos vivos. Hoje nós temos espírito de vida dentro de nós. Então o Senhor nos deu o direito de acessar tudo isso que eu falei para vocês. Está tudo à nossa disposição. Cabe a mim e a você querer ou não querer. Ser ou não ser, está tudo pronto. Gente, em Gênesis, depois que o Senhor cria tudo, nós, Ele fala, está tudo pronto. Salmo 139 diz que todos os dias da nossa vida foi escrito antes da gente nascer. Está tudo pronto. Cabe a mim acreditar nessas verdades ditas a nosso respeito e acessar esses lugares. Restauração de mente, mente cativa à obediência de Jesus, mente comprometida com o processo de maturação. Nós estamos num processo, na palavra fala que nós temos que ser como o varão perfeito. Quem era o varão perfeito? Yeshua é o varão perfeito. E se aqui em Mateus fala que nós devemos ser como o nosso Pai Celestial perfeito, não é opcional, galera. Nós temos que caminhar para esse lugar de maturidade, acreditando que sempre está comigo. Deus conosco, Emanuel. Ele está conosco em todos os momentos. Você não está avulso sozinho. Não está avulso sozinho. Nós não conseguiríamos. Nós precisamos entender que isso é um favor de Deus sobre nós. É uma graça. É pela graça que nós acessamos esses lugares. E ontem o Marliton falou uma frase que eu escrevi na Bíblia e escrevi aqui de novo. E eu quero que vocês escrevam na tábua do coração de vocês, juntamente com as outras coisas que eu falei. A palavra de Deus sinaliza o que nós devemos fazer. E o Espírito Santo nos capacita a fazê-lo. A palavra de Deus nos sinaliza o que devemos fazer. E o Espírito Santo de Deus nos capacita a fazê-lo. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé? Está tudo pronto. Que o Senhor abra o nosso entendimento nesta noite, para que essa palavra caia como um rema no nosso coração e gere transformação, que nós não tenhamos nenhum tipo de envolvimento com esse sistema mundano, mas que o nosso envolvimento seja com o Espírito da vida. Enquanto o Ministério de Louvor ministra essa canção, eu quero que vocês peçam ao Espírito Santo que testifique no espírito de vocês o que Ele comunicou essa noite. Que essa verdade venha te transicionar. Que essa verdade venha fazer você viver suas coisas ordinárias de forma espiritual. Porque você é um ser espiritual. Eu sou espiritual. Em qualquer lugar que nós formos ou estivermos, nós somos cristãos em tempo integral. Nós estamos diante a audiência dos três. Os três estão nos vendo, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estão de olho em nós,
para que nós sejamos como o Pai, para que nós sejamos uma resposta para o mundo. Nós precisamos ser uma resposta. Os campos estão brancos. Cadê os filhos maduros? Peça o Espírito Santo para te ajudar a se comprometer com aquilo que Ele está fazendo em você.